nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Estamos no capítulo 16, que fala sobre Tomé. Então, nós vimos no bloco anterior que Tomé, conversando com Jesus, recebeu todos aqueles ensinamentos, não é? E vamos dar continuidade à nossa leitura, acompanhe conosco, porque... Espera só um pouquinho, Solange, antes da gente pegar a leitura. Sim. Tomé queria dar um jeitinho, né? De trazer gente importante, queria convencer Jesus. Jesus, a gente tem que ser fraterno, temos que nos valer de todas as facilidades para que a mensagem do Senhor possa chegar a mais gente, a gente vai ter amigo poderoso. E essa é uma sedução que Tomé estava levando a Jesus, imaginando que Jesus ia gostar de saber isso, de que tem gente grande, interessada. E ele se decepciona, né? Porque Jesus não tem interesse nenhum nesse tipo de propaganda. E é agora que depois que Jesus diz a ele como é que nós vamos mostrar que nós temos uma senha poderosa para que as pessoas entendam o que a nossa mensagem significa, agora então Humberto de Campos vai continuar contando o que o Tomé vai aprontar, não é? Vamos lá? Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina ventura. O mestre foi preso, com exceção de João, que se conservava junto de sua mãe. Todos os discípulos se afastaram apavorados. Também Tomé não resistiu às grandes vacilações daquele triste momento. Havia debandado. Todavia, depois sentir o coração pungido de remorsos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível pela última vez, uma palavra de exprobação, de repreensão dos seus lábios divinos. Disfarçando-se então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo, aquele cortejo que levava Jesus de um lado para o outro, depois trazia ele Jesus de volta. Seu coração batia acelerado, rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia a não ser o amor puro que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam agora ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos.
Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o procurasse, entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitava e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou, meio hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, a sua covardia, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Este é o sinal do céu. O absoluto, o completo sacrifício de nós próprios. O apóstolo, então, compreendeu-lhe as palavras sussurradas e chorou amargamente. Imaginar que enquanto Jesus entregava o seu corpo injustamente ali naquele martírio, ele fugia. Os seus amigos desapareciam como ratos num navio que afunda e largavam o seu amigo, o melhor de todos, à assanha dos inimigos que queriam acabar com ele, como de fato pensavam que matando o corpo matariam as ideias. Então, é ao sacrifício extremo de nós próprios, do nosso egoísmo, do nosso conforto, da nossa preguiça, da nossa saúde, do nosso interesse material. Este é o sinal do céu que nós somos capazes de dar, como Jesus ensina a Tomé. Não obstante a advertência do Messias, feita do topo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas, no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões, quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Jesus ressurgiu, Jesus saiu da tumba, o corpo não está lá, viram o Senhor. Tudo isso aparece de boca a orelha como notícia para aqueles que acompanhavam Jesus. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, os amigos preferidos, ansiando, desejando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com um sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como naqueles dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe aceleradamente, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas
e não te esqueças de que é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de alegria, de ventura, e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe havia acrisolado, purificado, desenvolvido, amplificado, fortalecido a fé. Esta é uma passagem muito bela, que fala a todos nós, que estamos pendentes sempre entre o poder de dinheiro e aparências e a capacidade de nos libertarmos de todas estas convenções. Jesus já havia dito que não se devia servir a Deus e a Mamon. Não é possível que nós possamos servir a dois senhores ao mesmo tempo. E a luta da humanidade até hoje continua sendo esta maneira de tentar conciliar o que é inconciliável. Esta passagem de Tomé foi escrita, repetida, cantada, dramatizada e pintada ao longo de todos os séculos seguintes e que chegam até os dias de hoje como um decalque da nossa tibieza, da nossa maneira assim, sem convicção, de acreditar descrendo, de saber que amamos odiando, de perdoar não esquecendo, de seguir Jesus, mas deixá-lo ir da frente e quando a gente tiver vontade a gente vai atrás. E a gente vê, André, que Tomé, ele vivenciou, ele viu várias passagens da vida do Cristo, os momentos, várias curas, vários auxílios. Ele viu Jesus cuidando das pessoas. E depois Tomé vê Jesus sendo crucificado, depois de tudo que ele fez, vê o sofrimento na cruz. A gente vê que mesmo assim, após a crucificação, ele ainda tem aquela dúvida, aquela incerteza, né? Aquela insegurança que só veio depois, quando ele descobre, quando Maria, Pedro falam para ele que viram o Mestre, que o Mestre ressuscitou. E tem uma cena muito bonita, essa cena foi pintada por diversos artistas, como o André disse, mas tem uma tela que é muito bonita, de um pintor que se chama Michelangelo Merisi, da Caravaggio. Essa tela eu vou colocar para vocês observarem o momento em que Jesus diz a Tomé: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueça que este é o sinal. Olha só, Jesus é retratado segurando as mãos de Tomé e fazendo com que ele coloque o seu dedo na chaga. Nesse momento que é tão crucial para Tomé, Tomé está vendo, tocando. Agora não é possível que Tomé não se transforme, não é possível que ele não acredite, que ele não se modifique por inteiro, que é o que exatamente acontece depois disso. Não tem como qualquer pessoa ficar de pé diante de uma afirmação, de algo tão intenso como esse. Essa passagem, que é retratada por Caravaggio e por outros pintores clássicos que chegam a tocar visualmente esse evangelho contado, Humberto de Campos, neste trecho, ele é até muito generoso com Tomé, porque nas Escrituras, aquilo que nós encontramos é Tomé duvidando da visão dos próprios amigos. Quando ele escuta que encontraram Jesus
que falaram com Jesus, que Jesus havia estado lá. Ele diz, pois eu só vou acreditar quando eu puser meu dedo naquelas feridas. Então, o que você observa aqui, Humberto de Campos, certamente para não tornar uma fraqueza de caráter ainda mais grotesca, mais cruel, mais indigna de alguém que, como disse a Solange, viu Jesus fazer tudo aquilo e nem quando os seus amigos dizem que encontraram Jesus, ele é capaz de crer. Então, Humberto de Campos dá uma passada de pano, vamos dizer assim, na linguagem moderna, né? Dá uma amenizada, né? Mas ele não tem como dizer que Jesus não ofereceu as chagas para Tomé. E é esta a dor que geralmente aqui neste caso dessa imagem do Caravaggio ele retrata bem, que Tomé provavelmente teve medo até, teve vergonha de pôr o dedo ali, de cumprir aquilo que a sua palavra havia falado a quatro paredes, no isolamento daquele ambiente em que eles se encontravam. Ou seja, Jesus pega, como mostra Caravaggio, pega e puxa a mão de Tomé para Tomé tocar a chaga aberta no seu peito. Porque se deixasse, Tomé, vem aqui, põe a mão, talvez ele com vergonha não faria isto. Mas era necessário ter esta atitude, essa capacidade de ver com a sua mão, não com os seus olhos. E parece que Caravaggio consegue, inclusive, nessa cena, mostrar até a expressão do Cristo. O Cristo não faz isso, olha, tá aqui, você não quer ver? Não, parece que Cristo tem um amor com Tomé, fazendo com que ele realmente extraia de si essa dúvida, esses conflitos interiores. Você vê Caravaggio conseguindo retratar essa serenidade do Cristo, apesar de toda essa descrença de Tomé. Então, essa luta do ser humano contra a sua própria natureza divina, entre o corpo de carne, a fome do estômago, os desejos do sexo, o cansaço físico, a doença, o envelhecimento da matéria e a sobrevivência da alma, a grandeza superior da mensagem espiritual, isto não é uma coisa que aconteceu só em Tomé. Nós vamos ver essa mesma situação, de alguma forma um pouco diferenciada, também retratada com muita riqueza em uma obra que nós não teremos aqui para você ver, mas você poderá pesquisar, está no Vaticano. É o martírio de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, uma santa católica, das poucas mulheres, não é que no catolicismo do seu tempo havia sido reconhecida como uma sábia, uma doutora da lei. Ela tem um sonho em que um anjo, para provar-lhe a grandeza e ceucitude da crença superior à inteligência, porque ela era muito capacitada intelectualmente, um anjo a espeta com uma flecha cuja ponta está incandescente. E ele a espeta no coração. E ela conta neste sonho que ela nunca sentiu não apenas uma dor, mas um êxtase tão grandioso, tão gigantesco como este. Então isto a transforma, porque dá a ela uma noção muito superior do que seria este sofrimento, dessa afetividade que punge com uma flecha incandescente o coração da criatura, e este coração se torna exuberante de gozo espiritual. Então Bernini esculpe essa imagem de Teresa de Ávila, e isso está muito lindamente retratado no Vaticano, lá naquela grande catedral que é o martírio de Teresa de Ávila. A Solange tem aqui a imagem, não é? Você poderá entrar lá na internet e você poderá encontrar essa imagem. É muito linda. E é mais lindo quando você conhece a história do porquê ela foi retratada. É algo que, descobrindo em si mesmo, em nós mesmos, essas diferenças, não é? De medo da dor e depois de superação espiritual e um acrisolamento, como disse aqui, acrisolamento da fé. O que é um acrisolamento? É você levar o metal
a um crisol onde vai ser derretido em altíssimas temperaturas para ele ficar puro. Então, esse sentimento que faz com que você compreenda que essa dor não é uma punição, não é uma vergonha, não é uma derrota, é uma depuração da sua capacidade de crer. Isto é algo que produz este êxtase que Teresa de Ávila sente e que Humberto de Campos diz que Tomé, por fim, também sentiu. Isto também é relatado na tradição espírita em uma cena em que Charles Richer, o que foi o fundador da parapsicologia, ele também sente. Ele recebe uma adaga depois que ele desencarna, que ele tinha dúvidas a respeito da espiritualidade, desse entrelaçamento dos dois lados da vida, e então ele funda uma ciência para estudar isso, como se tentasse materializar o imaterial, não é? Então, quando ele desencarna, um dos autores relata que ele é levado ao ambiente e quando ele se depara com seres superiores, não sei se Jesus, não me recordo, ele diz, agora você vai sentir o que é o poder da fé. Então ele sente uma adaga que desce e entra no seu coração, no seu peito. E a partir desse momento ele sente algo muito semelhante ao que Teresa de Ávila sentiu. Mas o capítulo acabou, né? E o nosso tempo está acabando também, né, Solange? Está sim, André, mas eu já tenho a imagem Vai aqui lá. pra gente. A Solange pôs a imagem do martírio. Não é das melhores, mas é que eu arrumei agora. Você, se quiser, dá uma olhadinha. É o anjo. Olha, o anjo é um pedacinho da imagem, porque ela é muito grande, é muito bonita. E Teresa de Ávila ali sentindo a chama incandescente ferir-lhe o coração. É a escultura de Bernini. Então, agora, um grande beijo para vocês. História. Entrem nos nossos programas anteriores, assistam essa obra. O nosso capítulo 15 foi lindo, da Joana de Cusa. Nossa, coisa maravilhosa. E a gente espera você, não é, Solange? Isso mesmo, na próxima tem muitas semana. Histórias bonitas para você assistir, que nós já contamos, já foram contadas aqui, e outras que ainda virão. Contamos com você. Tá bom? Até o próximo programa. Um grande abraço. Grande abraço, até. Tchau. Tchau.